E aí, tranquilo, galera? Vamos para mais uma questão aqui. Questão número 5. Uma matriz A é semelhante a uma matriz B se e somente se existe uma matriz invertível P, tal que A é igual a P, B, P a menos 1. Ou seja, ele está te definindo. Isso é bem comum em matrizes, né? Ele definir para você um tipo de matriz, uma matriz de propriedade, vamos chamar assim. Então, se A e B forem semelhantes, mostra que o determinante de A é igual ao determinante de B. Essa é a letra A. E a letra B diz: dadas C e D, duas matrizes, verifique se elas são semelhantes. E bem, a gente tem uma opção aqui. Na verdade, não é bem uma opção, mas assim, você quando tem questões discursivas que tem A e B, ou no meu caso, eu já vi em prova de física do IME, A, B, C, D e E, você precisa ficar atento se realmente é a letra A que você faz antes da B, ou se você precisa fazer outra letra. Precisa não, mas é mais interessante para você fazer outra letra na frente. Porque vai que você não sabe a letra A, mas você sabe a letra B. Porque se você fizer a letra A e errar alguma coisa, depois fizer a letra B, mesmo que você acerte, existe a chance de o corretor ir lá e falar assim, ele errou a A e te dá, sei lá, zero. Sendo que você acertou coisa, entendeu? Isso obviamente não é uma boa ideia. Então, você precisa estar sempre atento a isso. Inclusive, eu falei de física porque teve uma questão que foi até a letra E e você tinha que fazer, para dar bonito, você tinha que fazer a letra E, depois a D, depois a C, depois a B, depois da A. Depois a A. Isso foi muito louco e ficou muito marcado na minha cabeça. Então, resumindo, você precisa analisar. Nesse caso, a letra A é melhor de se fazer. Eu só quis comentar isso, para vocês terem isso com vocês. A letra A, ela diz, se A e B forem semelhantes, mostra que o determinante de A é igual ao determinante de B. Ou seja, você parte do princípio que as matrizes são semelhantes para depois analisar os determinantes. Se você parte desse princípio, você pode, obviamente, utilizar o que o enunciado te deu. Então, na letra A, eu vou partir daquilo dali, daquela equação que ele me deu. No caso, eu vou aplicar det dos dois lados. Eu vou ficar que o det de A tem que ser igual ao det daquele produto ali, porque aquele produto é igual ao A, certo? Então, o determinante de A é igual ao determinante de P vezes B vezes P a menos 1. E você sabe que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, eu posso separar em três determinantes esse negócio aí. E mais do que isso, você sabe que o determinante, porque o P a menos 1 é uma matriz inversa, é a inversa do P, da matriz P. Então você sabe que é, o determinante dessa P a menos 1 é 1 sobre o determinante de P. Ou seja, você tem isso daí na expressão do determinante de A. O determinante de P corta e você fica que simplesmente os dois dets são iguais, como você queria mostrar. Então repara, é bem simples essa letra A, é bastante simples mesmo. E justamente, pô, é, você usou dois conceitos bem úteis, entendeu? Tipo assim, você já demonstrou conhecimento. Então essa letra A, não sei quanto ela valia, mas sei lá, eu se fosse botar, eu botaria pelo menos 0,4 nela. Botaria 0,4, 0,6, porque a letra B realmente dá mais trabalho. Mas é uma coisa bem, sabe, bem fácil de fazer e que te daria ponto já. Duas linhas, pô. Tranquilo. Na letra B, você tem dois caminhos, basicamente. Primeiro de tudo, antes de eu falar desses dois caminhos, testa se os determinantes são iguais ou não. Porque se eles forem iguais, você não pode falar nada. Mas se eles não forem iguais, você pode afirmar, não, essas matrizes não são semelhantes. Porque ele pediu para você verificar se elas são semelhantes, não que elas são. Ele não pediu para você provar que elas são. Quer dizer, ele pediu para você ver se elas são ou não e, obviamente, demonstrar isso, não dizer, chutei. Então, elas podem talvez não ser semelhantes. E um jeito fácil de você mostrar que elas não são semelhantes seria você fazer os dets das duas e ver que eles são diferentes. Entende? Se você fizesse os dets e desse diferente, você já podia falar, não, elas não são semelhantes. Agora, infelizmente ou felizmente, quando você faz o det aí, do C e det de D, elas dão o mesmo determinante, dá 14 para as duas. Então,
esse argumento você não pode usar nesse momento. Porém, mesmo o determinante sendo igual para as duas e, enfim, não ajudando você em nada, você primeiro não pode falar que elas são semelhantes, porque eu parti que elas são semelhantes para provar que os DETs são iguais, não o contrário. Então, dado que os DETs são iguais, eu não posso falar nada. Eu preciso realmente analisar, continuar a minha análise. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Para tentar provar, porque, de novo, eu não sei ainda. Para tentar provar que existe P que satisfaça essa expressão aí, porque sim, essa expressão é equivalente à definição de matrizes semelhantes. Então, para tentar provar que existe essa matriz P aí, eu vou buscar uma matriz P tal que CP seja igual a PD e eu vou tentar provar que esse P é invertível. Então, são duas coisas. Primeiro, encontrar uma matriz que satisfaça esse produto de matrizes aí, essa igualdade. E segundo, eu preciso tentar provar que o P é invertível. Se não for invertível, acabou. Mas se for invertível, também acabou. De um jeito ou de outro, acabou a questão, entendeu? Então, vai ser esse o nosso caminho. Se eu partindo que CP é igual a PD, veja bem, eu partir que CP é igual a PD, eu vou buscar uma matriz que satisfaça essa igualdade. Para fazer isso, eu vou pegar uma matriz genérica, matriz ABCD. E vou realmente fazer na mão. Existe eu vou falar dos dois caminhos. Existe o caminho que você usa traço, você usa mais propriedades da matriz, mas eu não quero tocar nesse assunto porque essa daqui é para ser uma questão que você não precisa desenvolver tantos raciocínios difíceis para resolver. Você pode simplesmente fazer a conta e não vai dar tanto trabalho assim, tá? Então, feito isso, você faz a multiplicação de matrizes normalmente. Não vou detalhar tanto, você pausa o vídeo e analisa por si próprio, até para ver se você está bem nisso. Mas se você fizer as duas multiplicações de matrizes ali com calma, você encontra essa igualdade de matrizes, tá? O 4, 2, aqui 4, 2, multiplico A mais C, fica 4A mais 2C. O 4, 2, multiplico BD, fica 4B mais 2BD. 4B mais 2D, e assim vai. E assim continua. Essa igualdade de matrizes aqui é o que você vai te gerar algumas equações e você vai trabalhar com elas. No caso, como as duas matrizes você está dizendo que elas são iguais, elas têm que ser iguais termo a termo. Então, o 4A mais 2C tem que ser igual a 8A mais 3B. O 4B mais 2D tem que ser igual a menos 2A mais B. O 3A mais 5C tem que ser igual a 8C mais 3D. E o 3B mais 5D tem que ser igual ao menos 2C mais D. Foi simplesmente isso que eu escrevi aqui, tá? E aí, eu vou só dar uma ajeitadinha, bem pequena mesmo, nessas equações, porque se você reparar bem, todas têm alguém repetido. Na primeira tem A repetido, na segunda tem B, na terceira tem C. Então eu vou reescrever. No caso, na primeira eu só passei o 4A para o outro lado. Na segunda, eu só passei esse B para o outro lado. Na terceira, eu só passei o 5C para o outro lado. E na quarta, eu só passei esse D para o outro lado. E obtive essas novas equações aqui. Tá? Feito isso, o que isso me adianta? Se você olhar com carinho para a terceira equação, você vai ver isso aqui, ó. Não fiz nada na primeira, não fiz nada na segunda, não fiz nada na quarta. Na terceira, eu só dividi todo mundo por 3 e obtive que A igual a C mais D. Isso, obviamente, me ajuda, porque é uma coisa bem simplificada. E é isso daí, esse resultado que eu vou utilizar, vou substituir nas outras equações. Não se preocupa, eu vou mudar de slide agora, mas eu vou manter esse sistema no outro slide, vou repeti-lo. Tá aí, pronto. Não precisa se preocupar em voltar. Se você entendeu como chegar nele, beleza. A gente pode partir só daqui. Então, para ele, eu vou pegar o A que está nas duas equações de cima e vou substituir por C mais D. Só isso. De um passo para o outro, só fiz isso. E eu não descartei, né? Eu só tirei do caminho a equação que eu já tenho. Do A igual a C mais D, porque depois eu vou voltar nela. Né? Eu vou usar ela. Só que justamente eu já estou usando ela nas outras equações, então
eu sumi com A, né? Eu não preciso ficar carregando isso muito tempo. Depois a gente volta nela. Por isso que eu deixei ela em verde para a gente não esquecer. E aí, repara o seguinte, se você abrir aqueles produtos ali, você fica com esse resultado aí na tua cara. O 4C mais 4D em cima e embaixo menos 2C menos 2D. E, de novo, se você ajeitar essas três equações, você fica com isso daí. Ó. Na primeira, é 2C mais 3B mais 4D. No caso, 2C mais 4D mais 3B igual a zero. Isso se repete para todas. Todas. As três equações ficam com essa cara. Casanova, isso é um problema? Não, não é um problema. Simplesmente você tinha um sistema, 4 equações, 4 incógnitas, e você viu que uma equação, beleza, as outras 3 são a mesma equação. Não tem nenhum problema nisso. Você só pode eliminar essas duas, e você basicamente tem duas equações. Então, não é que o seu sistema daria problema se o seu sistema tivesse dado impossível. Mas não, ele deu um sistema possível e indeterminado. No caso, você consegue daí escrever o B em função de C e D. É só pegar qualquer equação e isolar o B. Dividir todo mundo por 3 e isolar o B. Você chega nesse resultado. Com isso, você fica com A em função de C e D e com o B em função de C e D. Ou seja, a sua matriz fica com essa cara daí. O A era C mais D, tá ali em verde em cima. O C e o D continuam e o B é esse cara aí, menos 2C sobre 3, menos 4D sobre 3. É simplesmente isso. Beleza? E aí, feito isso, você pode falar assim, mas então, mas eu não descobri quem é C, quem é D. Não, e não tem problema nenhum você não ter descoberto. Porque você tem algo melhor do que ter descoberto. Você pode supor. Porque, como eu falei, você chegou num sistema possível indeterminado. Não é que qualquer valor possa ser. Mas você tem um conjunto de valores que podem ser, não apenas um conjunto de valores. É vários conjuntos de valores. Então, você quer procurar, você viu que existe uma matriz, porque se o sistema é possível indeterminado, a matriz existe. Então, o que eu quero é que essa matriz, além de existir, ela seja invertível. Então, se eu pegar o determinante da minha matriz, só fazer assim e assim, né? C mais D vezes D, menos o C vezes aquilo dali. Isso te dá CD mais D ao quadrado, mais 2C ao quadrado sobre 3, mais 4CD sobre 3. E aí que fica legal. Por quê? Você quer qualquer valor, quaisquer valores que tornem esse determinante aí diferente de zero. E aí o mais simples que eu pude pensar é o seguinte, solução simples. C igual a zero e D diferente de zero. Porque se o C é igual a zero, esse cara é zero, esse cara é zero, esse cara é zero, e o D sendo diferente de zero, tranquilo. Então o determinante, no caso não é determinante de B, tá? É determinante de P, eu errei ali, mas enfim, só a letra. Esse determinante, ele é D ao quadrado. E se esse determinante é D ao quadrado, acabou. Simplesmente acabou. Você acabou de mostrar que existe matriz P, existe matriz P tal que o existe matriz P invertível. Ou seja, existe matriz P invertível tal que CP é igual a PD, o que te leva a C igual a P vezes D vezes P a menos 1. Se ela é invertível, existe inversa, então eu posso multiplicar pela inversa à direita e aí eu obtenho essa expressão aí. Logo, C e D são matrizes semelhantes. Beleza? Fechou. A questão era difícil? Não era difícil, porque ela evocava apenas o teorema do braço. Se você braçalmente fizesse a letra B, no caso, você resolvia. Não errasse conta e tudo mais. Então é o tipo de questão que dá para você fazer em 20 minutos, 24 minutos. Tá? A gente aqui, eu explicando para vocês, claro que eu já pensei na questão antes e tudo mais, mas eu vai dar 15 minutos de vídeo. Então, era também a questão para você buscar um ponto ali na hora da prova, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima.